Eu sou o Rafael e nós vamos ver uma história de um filme de comédia e drama de 2010 que se chama Hello Ghost. Então, cuidado com os spoilers. A história de hoje começa com um homem se lembrando do quão sozinho e solitário ele esteve desde que esteve no orfanato. O nome dele é Sandman e ele toma um monte de remédios com a intenção de acabar com a sua própria vida. Mas nesse momento o telefone começou a tocar e por alguma razão a jarra que ele pegou não tinha água. Então ele não tem escolha a não ser cuspir todos os remédios que ele tinha colocado na boca. Então ele foi atender o telefone. Era um funcionário do hotel lembrando pra ele que o seu tempo no quarto acabou e que ele poderia ficar ali se ele pagar de novo. Mas o Sandman se recusa porque ele não vai estar vivo daqui a pouco. Então ele desliga e toma as pílulas de novo e engole bebendo a água do banheiro. Assim elas começaram a fazer efeito e o Sandman caiu no chão. Mas ele foi encontrado por um funcionário do hotel que fez algumas compressões no peito dele e isso fez ele cuspir todas as pílulas. Logo em seguida a isso, o Sandman tenta pular um rio, mas ele foi salvo pela polícia. Então ele viu uma luz branca e quando ele acordou já estava no hospital. Assim que ele se senta na cama, tinha um fumante do lado dele. Mas quando a enfermeira veio tirar o cigarro dele, ele tira da mão do Sandman. Então ele foi levado a um psiquiatra, mas os enfermeiros não conseguem ver o homem que estava do lado dele. Um pouco depois, quando o médico chegou lá, ele diz pro Sandman que ele quase morreu, foi uma experiência pós-morte que ele teve ali. E o médico pergunta pra ele se não apareceu nenhum amigo imaginário ali. Mas nesse momento, o Sandman começou a escutar um choro. Então ele abriu o gabinete do médico e encontra uma mulher chorando lá dentro, pedindo desculpas várias vezes. E quando o Sandman começou a surtar, o médico chama os enfermeiros porque o Sandman estava alucinando. Então o médico colocou a mão dentro do armário, mas o Sandman vê ele tocando na mulher que estava chorando muito. Depois de ir pro seu quarto, ele foi descansar, mas no meio da noite ele acorda para ir no banheiro. E aqui ele encontra um vovô agachado na recepção e ele estava soprando os papéis para fazer ele cair no chão para que a enfermeira se abaixe e ela acabe mostrando o seu corpo. Então assim que o Sandman recuou, o vovô apareceu do lado dele com um cara que estava fumando antes e a mulher que estava chorando também estava ali. Então ele correu de volta para o seu quarto e lá estavam os três flutuando em cima dele com as cabeças infladas. Assim ele entendeu que essas pessoas na realidade eram fantasmas. Mas quando eles dizem que vão usar o corpo dele a partir de agora, o Sandman entrou em choque e acabou desmaiando. Então na manhã seguinte, quando o médico acordou, ele descobriu que agora tem uma criança fantasma no quarto também. Saindo do hospital, ele estava no ônibus, mas os fantasmas seguiram ele do mesmo jeito. Dessa forma, ele decidiu conversar com eles, mas parece que ele estava falando com os outros passageiros. E depois de ver um anúncio de um xamã, o Sandman decidiu visitar ele. E foi assim que ele descobriu que pessoas que voltaram à vida conseguem ver fantasmas. E sem conseguir se livrar deles, ele não pode morrer. Então ele ficou desapontado com isso e voltou para casa com os fantasmas todos pendurados nele. Quando chega no seu apartamento, ele percebeu que essa é a primeira vez que ele tem uma visita, por mais que seja de fantasma, é uma visita. Os fantasmas começaram a possuir ele para experimentar as coisas. O vovô faz ele beber, o cara fumante faz ele fumar bastante e comer, a mulher que chora o tempo todo fez ele chorar bastante e por aí vai. Mas nós vemos que essa nova vida dele começou a ficar bem prejudicial, porque o Sandman geralmente acorda com diarreia e vontade de vomitar. Ele tenta dizer aos fantasmas para deixar ele em paz, mas eles não o escutam e só ficam de olho na TV. E uma noite o seu apartamento congela por conta dos fantasmas, então o Sandman queima o dedo ao tentar tocar no gelo. Então com essa situação ele foi ao xamã de novo para dar um jeito nela. E o xamã explicou que se ele quiser que os fantasmas vão embora, ele deve ajudá-los a cumprir os seus últimos desejos para que eles possam de fato ter um fim. Voltando ao apartamento, ele recebeu uma oferta para ajudar o vovô, porque ele decidiu ir primeiro. Enquanto isso, no hospital, a enfermeira Jung-geon se despediu de outro paciente que acabou de morrer. E ali com ela também tinha uma criança que se chama Jung-won. E depois disso, ela foi pro telhado do hospital porque o Jung-won, que era o seu pai e paciente também do hospital, ficava lá de boa. Agora voltando para a cidade, o Sandman estava tentando cumprir o desejo do vovô de recuperar uma câmera. E ele levou ele em todas as lojas, mas nenhuma das câmeras que ele vê é boa.
E quando o Sandman começou a questionar sobre o motivo daquilo, o vovô diz que ele quer uma câmera muito específica e só ele poderia encontrar. Então o Sandman fica com raiva disso sem entender do porquê o fantasma não disse isso antes. Mas o vovô explica que os fantasmas só podem responder perguntas e não dizer as suas próprias informações. A pessoa que tem a câmera é um homem que se chama Chong-chun e o vovô, usando o Sandman, exige que ele devolva a câmera, mas ele é ignorado e o Sandman nota que eles precisam de uma abordagem mais gentil. Assim, eles vão até ele com um presente no meio da noite, mas o Chong-chun é um policial e os dois estavam interrompendo uma vigilância e dessa forma o Sandman foi preso. Já na delegacia, o vovô possuiu ele de novo e ameaça contar para todos alguns segredos do Chong-chun, então o policial aceita devolver a câmera para manter ele em silêncio. Eles levam a câmera para o hospital para o seu proprietário original que se chama Pan-su. E enquanto eles almoçam, o In-soo passou para ver como o Pan-su estava e o Sandman se apaixonou por ela na hora. O vovô percebeu isso e o possui para dar em cima dela e convidar ela para sair, mas a In-soo apenas o ignora. E depois deles saírem, o Pan-su olha a câmera e apenas sorri, vendo que as iniciais que ele esculpiu na câmera há anos atrás ainda estavam lá. No outro dia, o Sandman levou a criança para realizar o seu desejo. Ele assiste o último filme de robô gigante no cinema, e aqui eles descobriram que a Yeon-soo estava lá com Jeon-won. Então, o Sandman vai dizer um oi, e ele pergunta se ela gosta de animações, e ela diz que sim antes de entrarem na sala. A criança possuiu o Sandman e pergunta sobre os preços dos doces, fazendo parecer que ele era uma criança. E o pior de tudo, ele fica cutucando o nariz no meio de todo mundo. Eles se divertiram assistindo ao filme e depois que termina, a criança faz o Sandman comprar um brinquedo também. Então quando ele percebe, ele vê a Yeon-soo deixando o Jung sozinho, porque ela precisava ir no banheiro. E a criança aproveita essa chance para possuir o Sandman, para fazer o Jung dar alguns doces. Mas a Yeon-soo volta bem a tempo e leva a criança embora. Eles o seguem até um restaurante onde a criança possui ele de novo para fazer ele comer várias tigelas de macarrão. E isso impressiona o Jeon-won, mas também o faz vomitar no banheiro depois. Então depois disso, a Yeon-soo pede desculpas pro Sandman pela atitude do John, porque o John não podia comer muito por conta do seu tratamento contra o câncer, então ele sempre ficava muito agitado nessa situação. Saindo do restaurante, eles se depararam com um carrinho com um jogo de dardos e prêmios. Então eles decidiram parar para jogar, e o Sandman recebeu a ajuda da criança para manipular o jogo e ganhar o prêmio. Então ele ganhou um pedaço de doce de açúcar gigante e o Sandman tenta dar pro John, mas a criança que estava com ele, fantasma, pede para falar com ele em particular. E ele estava com raiva porque ele só ganhou o prêmio por conta da criança, então ele não deveria dar o doce para outra, e isso faz os dois brigarem, e a Yeon-soo só fica de longe escutando tudo aquilo. Então ela diz que eles não querem o doce e sai dali. No caminho de volta para casa, o Sandman percebeu que uma loja de cinema estava com uma grande liquidação porque a loja vai fechar em breve, e a Yeon-soo leva o John de volta para o hospital, onde as outras enfermeiras dizem que o John, que é o pai dela, tem perguntado sobre ela, e quando ela vai ver ele, o seu pai estava tendo uma convulsão. Então ela chama os médicos para cuidar dele e era tarde da noite. O Sandman começou o trabalho com o cara que fica fumando para realizar o seu desejo. Eles invadem um depósito de carro, onde eles encontraram um homem bêbado passando a noite dentro dos carros. E ele começa a perseguir eles enquanto chora pela sua esposa que tem ignorado ele. E ele acredita que ela estava fazendo isso porque ela tem um amante. Então para conquistar o homem, o Sandman para de correr e o homem parou o carro. Depois de dizer que ele tem poderes psíquicos e que ele pode ver fantasmas, o Sandman começa a agir como se estivesse possuído enquanto o fumante joga o seu hálito frio na janela do carro. E assim que o homem acredita nele, o Sandman faz um acordo. Ele vai ter a sua esposa de volta em troca do carro que o cara queria. Então, no dia seguinte, eles começaram a seguir a esposa do homem e chegaram até o hospital, onde eles escutam ela falar com a Yeon-soo. E ela confirma que ela só tem 5 meses de vida. E agora, se sentindo deprimido, o Sandman foi até uma escada para fumar um cigarro enquanto o fantasma fumante explica que ela estava grávida.
mas ao contrário dela, o bebê vai viver. E aqui a Yeon-soo encontra ele e diz pra ele parar de fumar ali, porque foi o vício do homem que deu o câncer de pulmão pra sua esposa por conta da fumaça. Então ela não vai fazer o tratamento porque ela quer que o bebê viva. A Yeon-soo também diz pra ele que o John gostou bastante de conhecer ele. Então ela dá o seu cartão com o seu número de telefone. E depois o Sang-man retornou até o depósito de carros e conta ao homem tudo o que ele descobriu. Nesse momento a esposa dele chegou e após o casal se reconciliar, o Sang-man conseguiu o carro que o fantasma queria. O Sang-man não sabe dirigir, então o fantasma possuiu ele e usa o táxi para levar eles até a praia. Eles tiram as roupas e pulam no mar. Eles ficam se divertindo bastante ali. Até os outros fantasmas se juntaram a eles. E quando eles chegam em casa, horas depois, ele vê todos os sapatos dos fantasmas na entrada. E ele percebe como é bom ter alguém para quem voltar. No outro dia então, o Sang-man vai até uma loja de filmes e pega várias animações para Yeon-soo. Na realidade, foi uma caixa inteira e eles colocam ela no banco de trás do táxi. Mas o fantasma fumante diz para ele que era hora de parar de fumar. E o Sang-man fica surpreso com isso e se pergunta se o fantasma de repente estava com medo de câncer de pulmão, até porque era um fantasma. Mas o fantasma disse que ele morreu de acidente de carro e não tinha por que ter medo dessa doença. De repente, eles foram parados pela polícia, mas como o Sang-man não tem licença, ele foi preso. E na delegacia, quando os policiais fazem perguntas para ele, eles acabam recebendo algumas respostas contraditórias, porque o Sang-man diz que ele sempre teve medo de dirigir carros, mas quando o fantasma assume, ele diz que costumava ser o melhor motorista de táxi. E cansado deles, os policiais dizem para ele ligar para o seu parente mais próximo, mas ele não tem para quem ligar. E o Sang-man liga para Yeon-soo. Então quando ela chega até a delegacia para salvar ele, ela escutou o monólogo sobre a vida que ele teve. Ser um órfão e muito solitário, ele nunca teve a chance de conseguir um bom emprego e começar uma boa família, que é o sonho dele no caso. Então, se sentindo mal por ele, ela verifica os batimentos cardíacos dele colocando a orelha no seu peito. E depois disso, ela dirige o táxi enquanto diz que ela é o posto dele. Ela tem uma família, mas eles são um fardo para ela. E quando eles chegam no prédio dele, a Yeon-soo se despede depois de presentear ele com alguns doces para que ele não pegue das crianças. E ele aproveita a chance de presentear ela com as fitas que ele tinha comprado de animação. Era pesada aquela caixa, então o fantasma do fumante faz ele pegar a caixa e levar para ela até o ponto de ônibus. E assim que ela entra no ônibus, o Sang-man só observa ela ir embora. Mas logo ele muda de ideia e corre para dentro do ônibus também. Agora eles estavam sentados juntos e o Sang-man aproveita a oportunidade para perguntar para ela do porquê ela checou o coração dele antes. E a Yeon-soo diz que é um velho hábito e que o coração dele é muito forte. Então ele retribuiu o favor e coloca a orelha no peito dela também. No dia seguinte, a Yeon-soo encontrou o pai dela jogando de novo. E enquanto ela mexe nas coisas dele, o pai dela acha que ela estava em um encontro por conta de roupas bonitas. Mas ela não responde às perguntas dele. Enquanto isso, o Sang-man escuta o último desejo que ele precisa cumprir. A mulher que estava chorando queria fazer um jantar para as pessoas que ela gosta, que são apenas ele e os outros fantasmas, mas também tinha uma pessoa que ela queria convidar. Então eles foram até o hospital para falar com a Yeon-soo, mas antes que ele possa fazer o convite para ela, o pai dela apareceu e atrapalhou a conversa, fazendo perguntas sobre o relacionamento deles. Ele diz que quer que a sua filha se case antes dele morrer, e a Yeon-soo diz para ele ir embora. Então o Sang-man fala para ela não ser tão rude assim com o seu pai, mas isso só deixa ela mais irritada ainda. E aqui a Yeon-soo diz pra ele que ele tem uma ideia de família boa, mas ele não sabe o quão ruim eles podem ser. E que ela tem problemas com o pai porque ela tem motivos e ele não conhece ele pra defender. Então chateado, o Sang-man volta pra casa e doa um monte das suas coisas pra caridade, incluindo até mesmo a televisão. Mais tarde naquela noite, o fantasma do Jong-hwa apareceu no apartamento dele pedindo que ele entregue uma mensagem para sua filha. Ele morreu, isso mesmo, em um dia. O Sang-man foi até o funeral porque o velho de fato capotou. Então lá, ele diz para ela que ele pode ver fantasmas e que o pai dela sentia muito, mas ela o interrompe com uma história dela.
A sua mãe estava doente quando ela era criança e ela verifica o seu batimento cardíaco todos os dias. Ela teve que assistir a sua mãe morrer sozinha porque o seu pai não voltava para casa. E isso fez ela não querer mais nada vindo dele. Então, ela não fica ali para ouvir o resto da mensagem. Do lado de fora, ela recebeu algumas palavras de conforto do Pan-Soo, que dá a sua câmera para ela, para que ela devolva para a pessoa que a trouxe. Então, de volta ao apartamento, o Sangman levou a mulher que ficava chorando sempre para fazer compras. Então, mais tarde, enquanto eles preparam o jantar, a Yoon-soo apareceu para devolver a câmera. E essa foi a chance dele convidar ela para jantar com ele. A Yoon-soo adora a comida e tenta conversar, mas cada uma das suas perguntas é respondida por um fantasma diferente que possui o Sangman. E isso faz ela perguntar quem é o verdadeiro dele. Então, isso o abala profundamente, e ele dá o resto da mensagem do seu pai. Ele se sentiu muito sortudo por tê-la com ele quando ele morreu, e ele escondeu um presente para ela no hospital no local que eles sempre se encontravam. A Yoon-soo percebeu que ele estava falando sério quando ele diz que pode ver fantasmas, mas isso é demais para entender por conta de todas as mortes que ela vê no hospital todos os dias. Então ela decidiu ir embora e, chateado, o Sangman diz aos fantasmas para eles irem embora também, agora que todos os desejos deles foram realizados, e ele foi para a cama. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra o apartamento vazio, e ele foi até uma loja para comprar um monte de brinquedos e acende dentro do táxi para que ele possa morrer sufocado por monóxido de carbono. E enquanto ele estava esperando o fim dele chegar, ele não consegue parar de pensar na Yoon-soo, que agora estava trabalhando no hospital e lidando com notícias chocantes. E o Jung-won acabou de morrer também, aquela criancinha. E ela vai até o telhado para tomar um ar fresco e acaba encontrando o cobertor com as cartas que o seu pai usava para jogar. Mas o mais importante é que também tem um par de sapatos para ela. E esse é o presente do pai dela que o Sangman estava falando. Então, na hora do almoço, o Sangman apareceu ali com algumas sobras da noite passada para ela. Eles foram almoçar em um banco onde a Yoon-soo diz pra ele que grandes choques às vezes podem causar amnésia. Então Jung-won se esqueceu da sua família no dia em que ele soube que ele morreria e só se lembrou deles dois no final. Ela pediu desculpas pra ele pela noite passada, mas ele disse que estava tudo bem e que agora os fantasmas já foram embora e ele pode ser ele mesmo. Ele conta a ela sobre o que ele estava fazendo com os brinquedos e confessa que pensar nela deu um motivo para ele continuar vivendo. Depois disso, eles mudam de assunto enquanto comem e a Yoon-soo elogia a comida dele por ter salsa, porque isso não é uma combinação muito comum. E o Sangman explica que a sua mãe sempre disse que a salsa era boa para a saúde e a usava em vez de espinafre. E ele congelou nesse momento com o que ele acabou de dizer. Isso porque uma enxurrada de memória começou a atingir o seu cérebro, e o Sangman fica chocado ao perceber que todos os fantasmas eram sua família. A mulher chorona era sua mãe, o homem fumante o seu pai, a criança era o seu irmão mais velho e o vovô era o seu avô. Então, chorando e fugindo dali o mais rápido que podia, o Sangman começa a entender todos os desejos que ele realizou dos fantasmas. Aquilo foram formas deles terem um último momento com ele. A sua mãe quis que ele acompanhasse ela no mercado, o seu irmão o defendeu de valentões que roubavam doces e prometeu a ele que o levaria até o cinema algum dia. O seu pai organizou uma viagem até a praia no táxi. E assim, o Sangman pôde ver o mar pela primeira vez, e o seu avô tinha levado a câmera do seu vizinho para que ele pudesse tirar fotos. No caminho para a praia, o carro acabou batendo e toda a família morreu, exceto o Sangman, e foi um dos policiais que pegou a câmera quando ela acabou caindo do carro. E como aconteceu com o Jung-won, que ele se esqueceu de tudo quando ele ia morrer, o Sangman perdeu todas as suas memórias por conta do choque intenso que ele teve. Ele voltou ao apartamento e chama pelos fantasmas que voltam e confirmam que são a sua família. A mãe dele pede desculpas por ter deixado ele sozinho, mas promete que eles sempre vão estar ali por ele. E pede para que ele continue vivendo. Em algumas fotos, ele consegue ver que a sua família sempre esteve junto com ele. Mas antes ele não conseguia ver, e foram eles que fizeram a água acabar para que ele não conseguisse engolir as pílulas e se matasse. Eles também apareceram nas fotos do seu casamento com a Yoon-soo e também o nascimento do seu filho. Então, anos depois, ele fica chocado ao ver que o seu filho pergunta quem eram as pessoas
que estavam nas fotos. E tudo foi finalizado dessa maneira feliz, com ele construindo a sua família com a Yeon-soo. O filme de hoje é muito lindo, pessoal. Recomendo demais, porque a história é emocionante. E eu tenho certeza que vocês vão chorar assistindo ele. A nota dele no IMDb é um 7.6. E eu espero de verdade que vocês parem para dar uma moral para esse filme. Então muito obrigado por assistirem e até a próxima!